Olá pessoal. Não pode falar bom dia, né? Então vamos lá. Olá pessoal. Estamos aqui hoje para começar o primeiro episódio do Go Talks, o seu podcast para se manter atualizado em tudo que diz respeito no mundo de tecnologia, engenharia e facility management. Sempre com convidados especialistas do setor para trazer o que tem de mais moderno para vocês. E hoje estamos aqui com o nosso time do Anderson Okamura, Robert Paulo Heller, os dois da Orion, e o nosso ilustríssimo convidado, Fábio Leite, da Schneider, para discutir um pouquinho sobre ativos de TI, tecnologia, engenharia, tudo misturado, né, Fábio? Aqui a gente vai conversar de tudo, né, Hugo? Estamos aqui para inaugurar com tudo, né? Com o pé direito. Exatamente. Maravilha. Fabião, a gente pesquisou um pouco sobre você, cara. Deu uma olhada aí nas suas redes sociais. Vê bem, hein? Dá uma olhada. Se é bom ou se é ruim. Isso é um perigo, cara. Você podia ter me avisado antes, né? Não tava no script essa, hein? Não tava. Eu vi um texto seu falando sobre o mundo VUCA, que é uma expressão que eu já vi algumas pessoas falando. Eu queria que você explicasse um pouquinho aí para nossa audiência o que é esse mundo VUCA e como que esse mundo VUCA se relaciona com a realidade da engenharia, principalmente no que diz respeito à disponibilidade dos sistemas. Porque é a lei de Murphy, né? Acho que todos conhecem a lei de Murphy. Só vai dar errado quando não pode dar errado. Quando o presidente chegou, quando o diretor tá na sala, é aí que dá problema. Então, sim, faz essa relação e explica um pouquinho pra gente sobre isso, por favor. Bom, explico sim. Primeiro eu queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui com vocês, inaugurando o podcast. Vocês são pessoas que eu super admiro. A gente já trabalha junto há algum tempo, então assim, admiração recíproca cá para a gente falar um pouquinho de toda essa tecnologia. Mundo VUCA, bom, eu coloquei isso e aí até sei de onde vocês tiraram, né, do LinkedIn, justamente porque eu fiz um treinamento para apresentação digital, né? A gente está sempre muito bem preparado para uma apresentação presencial, que você tem ali o olho no olho, você vê a reação do público, né? Exato. E esse mundo VUCA, ele é volátil, né? Ele está toda hora mudando e você tem que estar se adaptando para estar conseguindo passar a mensagem, né, do que você precisa para você conseguir viver e enfrentar os desafios que a gente está passando, né? Quem diria? Muito dinâmico, né? Totalmente dinâmico. Quem diria que em 2020 a gente passaria por aquela crise, né, surgindo do nada? E se você não está preparado para isso, se você não é flexível a esse ponto, você não consegue sobreviver. Então, quando veio a pandemia, como a empresa já estava preparada, todo mundo conseguiu trabalhar de casa. Agora, as que não estavam, não conseguia. A gente estava preparado para fazer uma apresentação virtual, sem olho no olho. Eu que costumo fazer algumas perguntas para o público, algumas coisas. Para mim era muito difícil, eu não sabia se a pessoa estava gostando ou não tinha aquele feeling, aquele olho no olho. E foi muito boa esse treinamento, foi justamente para que a gente soubesse posicionar câmera, soubesse falar mais com o público de uma forma digital, né? Como fazer uma apresentação sem ter os sentidos, né? Às vezes a gente fazia apresentação na Schneider, onde a gente levava as pessoas para um hotel ou para a própria Schneider, mas sempre vinha aquele pãozinho de queijo, aquele cheiro gostoso, sabe? Então a apresentação tinha outros sentidos participando para que aquilo ficasse na memória. Legal. Então, tem tudo isso que você não consegue trazer para o virtual, né? Então, esse mundo VUCA, ele traz muito disso e se a gente não se preparar... E aí tem um outro ponto na parte do digital que a gente tem que levar em consideração até para estar gravando aqui, né? Ou quando faz uma live. Além de todo o preparo nosso, tem todo um equipamento que tem que estar funcionando, todo um sistema que precisa estar em funcionamento para que essa ação, né, ela seja realmente efetiva. Então imagina, né, a gente tem aqui um espaço reservado de um tempo para nós e durante esse tempo se acaba a energia ou se cai a internet. E aí, né, o que isso custou para nós todos que temos agendas super, né, complicadas para os donos do ambiente, porque vai ter que disponibilizar novamente. Então, muito das coisas hoje, né, falando um pouco da engenharia, elas também têm que estar preparadas e têm que estar sendo monitoradas para que você tenha toda a continuidade de serviço em todos os ambientes, em todos os segmentos,
para você poder trazer todas as facilidades que a tecnologia te permite. Então, esse é o ponto, e eu acho que é o ponto crucial da engenharia hoje. A gente tem que focar muito nisso. Até aproveitando esse gancho, qual o impacto que traz, por exemplo, né, nesse mundo, uma indisponibilidade elétrica? Eu queria que você comentasse aí um pouquinho. É muito boa a pergunta, e essa é uma das perguntas. Veja bem, a gente fala muito, né, por que vai causar uma indisponibilidade elétrica, por exemplo, né? Então, se a gente pensar, a gente fala assim, não vai ter, porque eu tenho aqui algumas UPS com um banco de bateria enorme, eu tenho aí um gerador, tenho as minhas redundâncias. Isso não vai acontecer. Sim. Nunca vai, né? Nunca acontece, nunca né? Acontece. Mas aí o Hugo colocou bem a lei de Murphy, né? Quando você acha que a não vai acontecer... disponibilidade é 99. Cara, e eu digo pra vocês, viu? Eu digo Quem pra dera. vocês, se for ainda uma UPS APC, Schneider, então aí que não tem problema, né? Aí a gente fica mais tranquilo, sem risco. Mas o grande ponto é assim, você tem esses equipamentos justamente para garantir que a continuidade, né? Que você tenha essa continuidade. Mas... o ponto muito importante é você saber como está a saúde desses equipamentos, né? A gente tem que se preocupar, obviamente que o equipamento tem um tempo de vida útil, mas o ambiente onde ele está instalado e a forma como ele está trabalhando, isso influencia muito na continuidade e na saúde desse equipamento. Então, ok, eu tenho lá, eu estou tranquilo que eu tenho o PS, tenho o gerador, está tudo funcionando bem, e se precisar, eles vão entrar. Mas e se a hora que eles tiverem que entrar, eles não estão saudáveis o suficiente para manter essa continuidade? E aí que está o problema que muitas pessoas, e muito engenheiro, e a gente fala com muitas pessoas de facility, inclusive, ainda não chegaram a entender essa necessidade desse mundo VUCA, desse mundo moderno, desse mundo de transformação. Porque é um pouco você falar para eles parece que você está querendo vender um seguro de vida, né? Você tá ali falando, assim, ó, cara... Tô querendo que você morra. Não que eu não vou falar um assunto chato com você, mas pode ser que aconteça. E aí, como é que você vai lidar com isso? Então, essa questão, tem muita gente hoje que trata dizendo, olha, eu tenho aqui os equipamentos e eu faço a medição, eu sei se ele está ligado, desligado, se você está consumindo energia. Ok, isso é status. Né? Status do equipamento. Mas, você sabe se essa temperatura que ele está trabalhando aqui é adequada? Essa qualidade de energia que ele está recebendo é adequada? Né? Eu gosto muito de um exemplo, né? E aí é um ponto muito... O pessoal fala, não, eu estou monitorando esse equipamento. Tá, mas você está monitorando o ambiente? Porque, cara, vamos supor aqui nessa sala, eu falo com o Hugo ali, eu falo, Hugão, cara, como é que você está de saúde? Cara, tô bem, saudável, fiz o exame de Covid, fiz tudo... Tô super saudável, tô pronto, vou aguentar trabalhar a semana inteira aí. Sensacional. Mas se eu não monitoro o ambiente, um de nós três aqui pode estar, né? Fato. Não estamos, porque fizemos o teste, mas pode estar. O Hugo, ele estando saudável, mas num ambiente que não é saudável, daqui a pouco ele vai ser contaminado e daqui a pouco ele vai deixar de funcionar bem. Esse é o ponto também para os equipamentos. Às vezes o equipamento está saudável, mas você sabe que ele está num ambiente, né, que tem temperaturas elevadas, que tem poeira, que tem falta, né, de manutenção, inclusive, você começa a não saber mais se aquele equipamento vai funcionar daqui um dia, 2. Esse monitoramento online tem que ser algo também que é proativo, que saiba o risco que o Hugo está correndo. Se esse monitoramento não é proativo, não sabe o perigo do Covid, como até pouco tempo atrás a gente não sabia como evitar, fica muito complicado de você dar um alerta de como, tudo bem, eu sei que alguém aqui está com Covid, mas como eu evito que o Hugo... Então, o software, a ferramenta que vai monitorar tem que ser proativa e tem que entender qual é o ambiente, como deve ser feito o bom funcionamento desses equipamentos. E tem também a questão de para onde está indo essa informação, né? Porque também não adianta nada eu ter o sistema de monitoramento, mas quem está olhando isso? Ou eu preciso do operador, eu consigo criar gatilhos automáticos? Eu tenho que confessar uma coisa aqui, Fábio. Eu sou muito otimista. O pessoal que trabalha comigo na hora aqui sabe que eu sou extremamente otimista. E isso, em algumas situações, é um ponto fraco. E aí, graças a Deus que eu tenho o Robert na minha vida, que é o contraponto. O equilíbrio, né? E que me faz o equilíbrio. Na verdade, assim, eu sou otimista, mas eu levanto alguns poréns no meio do caminho do otimismo, entendeu? Até um pouquinho no que você falou,
Fábio, a gente vê muita empresa tratando o monitoramento às vezes como uma planilha. E você foi bem no ponto do que o monitoramento ele é online, né? Então a gente tem que entender um pouquinho dessa diferença, muitas vezes, de ter o dado de uma foto e ter o dado de um filme, né? Porque aí você fala assim, o monitoramento do ambiente, o técnico passa lá uma vez por dia e mede a temperatura. Coloca um pouquinho para a gente sobre essa relação da foto-filme, que é um monitoramento real, que é o online, que você está realmente assistindo aquele filme o tempo todo. E o que acontece muitas vezes é que a gente tem uma maçaroca de dados. A verdade é essa. Aí quando você fala de ter gatilhos, é pegar essa maçaroca e fazer o que com ela, né? Às vezes eu tenho 1 milhão de dados por dia. O que eu faço com 1 milhão de dados por dia? Se eu quero saber só a temperatura ambiente do solo do pé, por exemplo. É perfeito. E esse ponto é muito bacana que você trouxe, Robert, porque a gente estava tão preocupado em ter dados, sim, que hoje a gente até consegue ter bastante, mas ninguém dá o segundo passo, né? Que é a análise desses dados e colocar a inteligência para funcionar em cima desses dados, né? E o que você coloca é muito bom, né? Que você até citou a parte de, eu tenho um pessoal de manutenção que vai lá e vê a foto. Primeiro, esse é um ponto super importante. Ele vê a foto. E o quanto que custa você ter uma equipe ou você ter uma outra empresa que está prestando esse serviço para você, para estar indo até o seu local para fazer essa verificação? Lembrando que hoje a gente tem geração de dados em todos os lugares. Transformação digital é isso, né? Sim. A gente está falando hoje que a gente gera dados em todos os ambientes. Sim. Né? Até depois eu comento uma correlação da energia elétrica com a geração de dados, que eu gostaria de tocar nesse assunto aqui com vocês também. Mas a gente tem isso distribuído. Então imagina, quantas pessoas, essa pessoa para se locomover até lá, para ir ver, ou você vai ter uma pessoa em cada ambiente seu, site, né? A gente fala tanto do edge, a gente vai falar, né, do edge local, que é essa computação de bordas. Então você está gerando dado, você precisa ter uma infra lá para tratar aqueles dados, né? Por causa de latência e tudo mais. Como você vai fazer essa pessoa? E o quanto que você tem que pagar para essa pessoa estar indo lá? Essa pessoa indo lá tem um custo, que com certeza é maior do que um custo que se você tivesse alguma coisa automática fazendo isso por você. Tem ainda a desvantagem de você estar olhando uma foto. Eu dou um exemplo básico aqui, básico. A gente estava monitorando um escritório num building para uma empresa e a gente identificou que eles tinham problema e estavam com problema de bateria e tudo mais, porque eles desligavam o ar-condicionado durante a noite. Nossa. Então, mesmo a pessoa indo lá e monitorando, dependendo do horário que ela fosse, ela sempre via a temperatura 24 graus ali. Pô, tá excelente. Tá, a temperatura tá sensacional. Quando a gente instalou um monitoramento simples, básico, a gente via, tá 24 graus até às 7 da noite era 24 graus, cara. Depois, se não fizesse frio à noite, se não tivesse a sorte de fazer um friozinho à noite, isso aí ia para 28, 29, isso afetava diretamente os equipamentos. E eles falavam assim, poxa, eu gasto muito com compra de bateria, com compra de novos equipamentos, porque eles não duram. E eu não entendo por quê. E aí era uma sala que não estava tão preparada, o ar-condicionado não funcionava à noite. Só nesse ponto, a gente melhorou a questão de CAPEX, de compra, né? E nem falando da parte de manutenção, mas de compra de novos equipamentos, né? Em 40%. Eles deixaram de comprar em 40%. E a gente reduziu o custo de monitoramento, né? Em cima da pessoa não ter que ir mais até lá. Aí trago um outro ponto. A pessoa não tem que ir até lá. O software e o sistema, né, ele sempre vai trazer os dados, mas você tem que ter alguém para analisar. O grande benefício, se você tem isso de forma automática, você ir conectada, você consegue fazer isso através de um NOC, né? De um centro de operações que você coloca lá alguns experts. Você não precisa ter um expert em cada loja ou em cada site seu. Você tem uns experts centralizados. E isso é uma coisa que eu digo, Schneider faz o software. E a gente tem parceiros, como é o caso da Hora, que são experts, né, de entender, prestar serviços nesse tipo de equipamento e entender qual é a vida útil e como melhorar essa vida útil. Então, isso também é
Quando a gente fala, eu estou monitorando automático e conectado, eu vou deixar de ter o serviço? Pelo contrário, você também vai ter um serviço mais especializado, mas muito mais efetivo, monitorando muito mais coisa de forma online. Ou seja, com os indicadores gerados, né, me permite já fazer as projeções já que eu entendo para aquele negócio, correto? Sim, exatamente. Maravilha. Exatamente. Hoje, a gente comenta, né, que para a tomada de decisão, você precisa... deixa eu inverter. Vamos inverter? O que a gente precisa para tomar decisão? O que precisa? Um bom dado, né? Sim. Eu vejo de uma forma diferente, né? A gente fala muito do dado, mas a gente precisa transformar isso em informação, né? Isso. Então, a gente tem uma maçaroca de dados lá. Tensão, corrente, consumo de água, consumo de energia elétrica. Isso é só o dado. É o bruto, né? Uhum. Vamos transformar isso aqui em alguma coisa para tomada de decisão, a gente tem que trazer para informação. Então, o dado de corrente está chegando perto do nominal do disjuntor, potência consumida está chegando perto de, por exemplo, a demanda contratada. Então, a gente tem que ter uma transformação aqui no meio do caminho, né? E aí, Robert, perfeito o ponto que você trouxe. Informação. Tenho a informação, então. Com essa informação, eu vou tomar a mesma decisão que você? Com certeza não. Se for o Robert e eu, então... Você que é mais otimista e o Robert que é o seu equilíbrio. Vocês vão tomar a mesma decisão? Dificilmente. Difícil. Com certeza. Difícil, porque cada um tem uma experiência. E com aquela informação, cada um vai para um caminho. Pode ser que vão para o mesmo caminho, ou pode ser que vão para um caminho diferente. Isso é super importante quando a gente fala dos experts. Hoje, a gente tem trabalhado cada vez mais a forma analítica e a forma de serviço justamente por causa dos experts. Você ter pessoas com mais experiência, que tenham conhecimento e tudo mais, te ajuda a ser muito mais efetivo na tomada de decisão. Os softwares vêm trabalhando, e aí falei do analítico, do serviço, então vou falar um pouco da inteligência artificial também. Quando você tem você tem os equipamentos conectados, você começa a ter dado, Big Data, que o Robert comentou, e hoje a inteligência artificial está evoluindo tanto, né? E aí é sempre bom comentar, porque tem muita gente, eu sei que tem muito especialista de inteligência artificial, mas tem muita gente que ainda critica, que fala assim, tá bom, se a inteligência artificial é tão boa, por que ela não está aí apresentando esse podcast e vocês estão? E o ponto que eu coloco é justamente que a inteligência artificial, até pouco tempo atrás, era difícil ela evoluir, porque tem muita coisa que a gente faz que a gente não sabe explicar como. Né? Sim. Eu posso falar assim, eu sei que o Hugo é o Hugo ali, cara, mas se eu comentar com alguém aqui que essa pessoa tem que sair da sala e explicar quem é o Hugo, aqui a gente tá bem diferente, né? Temos pessoas bem diferentes dentro da sala. Que é legal também, bem inclusivo, a gente cada um com uma forma e tudo mais. Mas se tiver alguém que é muito o irmão do Hugo aqui, alguém parecido da família dele, vai ser difícil eu conseguir explicar para essa pessoa e essa pessoa vir e acertar quem é o Hugo. Então tinha muita coisa que a gente não sabia explicar. Então como é que você vai explicar para a máquina como que se deve fazer? Exato. Com a evolução de hardware e software que a gente tem hoje, a máquina, ela aprende igual nós. Ela aprende através da experiência. Eu começo a mostrar um monte de foto do Hugo para a máquina e ela fala, opa, essa aqui é o Hugo, esse aqui é o Hugo, esse aqui não é o Hugo, esse aqui é o irmão dele, é o pai e tudo mais. Então, quanto mais dados a máquina passa a ter, mais ela começa a aprender. E essa inteligência artificial ajuda muito os experts, porque ela já traz coisas prontas, que a gente talvez não tenha mais que perder tempo com aquilo, porque aquilo já está definido, e os experts ficam justamente para novas coisas. E a máquina, ela ajuda até, se você tiver numa nuvem, hoje a gente está falando muito de nuvem também, se você tiver numa mesma nuvem que ela consiga avaliar todos os equipamentos conectados àquela mesma nuvem, não são da mesma empresa, não, você só está analisando e comparando. Eu consigo te avisar, Robert, que você está numa situação de risco pelo que aconteceu lá na Índia, num ambiente muito próximo ao seu. E isso traz uma eficiência para o seu negócio, que imagina o quanto de tempo talvez você levaria para ter essa informação para que você continue o seu serviço.
Então, por isso a importância da tecnologia, estão vendo? Ela vem sempre agregando e trazendo o quê? Mais eficiência e deixando o nosso trabalho cada vez mais smart, cada vez mais inteligente. Isso é legal. E a gente se até diferencia. é da questão da inteligência artificial que tem algumas pessoas que duvidam, né? Mas assim, ela fala assim, sua máquina vai quebrar daqui 3 dias, 2 horas e 5 minutos. Você fala assim, mas como assim? Porque pegou isso tudo, tratou isso tudo. Lá no escritório a gente teve um caso legal brincando com esses dados e a gente estava medindo o consumo do banheiro. Consumo simples, X litros e tal. Aí a gente resolveu medir quantas pessoas entravam no banheiro. Então a gente tinha o consumo por pessoa. Legal. Quando a gente pegou o consumo por pessoa, a gente chegou numa conta que foi uma média de 3,6 litros. Aí eu falei assim, que coisa é essa, velho? Ninguém lava a mão. Porque a descarga é 3,6 litros. Se tá tendo média de 3,6 litros por pessoa, ninguém tá lavando a mão. Aí é o insight lá que você já tava colocando. Então, assim, aí o pessoal começa, não, mas é que tem gente que só lava a mão, tem gente que dá descarga e lava a mão, mas na média tá dando 3,6 litros. É o número exato do galão que é o disparo da descarga. Exato. Então, assim, o que a gente faz com isso? Né? Vamos fazer uma campanha, a galera tem que melhorar, o pessoal tá ficando doente. Então, a gente, às vezes, tem uma causa já por conta de um simples monitoramento. Trouxe o dado, transformou em informação, teve um insight e aí... Toma decisão em cima do dado, né? Ou seja, né, até com a eficiência, né? Você gera, não só otimiza, mas também a eficiência, né? E já te traz os dados reais ali que você consegue já fazer projeções e ali você ter o cálculo com bases reais, né? Facilita na tomada de decisão. Facilita na tomada de decisão, seja ela financeira, operacional e técnica, né? Nas vertentes, exato. né? Fábio, a gente está falando bastante aqui de tecnologia, de inteligência, mas ainda dentro da pesquisa que a gente fez sobre você, eu vi bastante você falando sobre uma sigla. Talvez muita gente que está participando, que está ouvindo esse podcast aqui com a gente hoje, não conheça. É o DCIM, DCIM. Você é um líder de transformação digital na Schneider, é uma referência de mercado. Eu queria pedir que você explicasse um pouco, por favor, o que é essa sigla e o quanto que isso impacta na operação e na manutenção, sei lá, se pode se chamar 4.0, 5.0, alguma coisa 0.0 de data centers. Perfeito. E obrigado pela pergunta, né? O DCIM ou DCIM, que a gente chama também. É uma nomenclatura que vem se difundindo muito no mercado, né? Ele é Data Center Infrastructure Management. Data Center? Infrastructure Management. Legal. Tá? Ok. E ele, como hoje a gente tem... É muito comum no mercado o BMS, né? Sim. Né? Que é automação predial e tudo, mas isso já está difundido. O DCIM, ele vem ganhando essa maturidade. Ele vem. E muito do que a gente conversou aqui está ligado ao DCIM. Está ligado a isso que a gente está falando. O DCIM, e aí eu conto uma história da transformação digital e por que da importância do DCIM. Eu vejo transformação, sempre que a gente está falando de transformação, é sempre bom a gente voltar um pouco para a gente aprender, né? Quando você estuda a história, o que aconteceu, você começa a entender um pouco como você consegue se posicionar no mundo de hoje, né? Seja financeiramente, né? A gente está tendo tanta crise política, né? Uma decadência de uma grande potência como os Estados Unidos, você vê que cada vez mais está se separando, imprimindo dinheiro, guerra, tudo isso são mudanças e transformações que ocorrem que você consegue mapear também em outras épocas, né, da história mesmo. Se você for na tecnologia, você também consegue tirar proveito disso. Se a gente falar quando surgiu a energia elétrica, né, quando começou a energia elétrica, as pessoas poderiam até falar assim, cara, legal, como que todo mundo me fala que eu tenho que surfar na onda da energia elétrica, como que eu faço aqui para ir nessa direção da energia elétrica? Sim. E o que a maioria fez foi simplesmente falar assim, tá bom, vou trocar minhas lamparinas aqui pra lá. Essa é o que todo mundo foi, né, cara? É o que todo mundo foi. E, essas empresas, elas não foram pra frente, porque a transformação ela é muito mais profunda, né? Ela estava muito relacionada, tudo bem, trocar as luzes elétricas, perfeito. Mas, cara, primeiro, o que você produz? É movido a quê? A qual tipo de combustível? Talvez seja a hora de você mudar para a energia elétrica, né? O que o seu parceiro, os seus parceiros também estão mudando para essa nova tendência da energia elétrica a desenvolver isso ou vão continuar te prestando um serviço com máquinas ou equipamentos ou tecnologias que não eram energia elétrica? Então,
quem realmente buscou essa transformação e investiu nisso, conseguiu evoluir. Hoje, quando a gente fala da transformação digital, até dá um arrepio, assim, quando o pessoal fala, cara. Assim, não, isso aí já existe há 20 anos, Fabião. Cara, automação, né? A parte de CLP, né? A gente veio um pouco do mundo da indústria e tal. Tudo isso já existe aí há 20 anos. Eu estou na transformação digital, né? Isso não é digital? Eu falo, cara, isso é digital. Só que se você pensar o fax ele é digital também. Sim, né? sim. Tá E ninguém linha, né? fala que está na transformação digital porque está utilizando o fax. Sim. Então, a gente tem que ser mais profundo, né? Hoje, para a gente estar na transformação digital, a gente fala muito... tem várias tecnologias. Você fala assim, pô, Fábio, então, mas tá tão difícil. É impressora 3D, é drone, né? É blockchain. Cara, vamos falar aqui dos nossos mercados, né? Da parte de infraestrutura e tudo mais. Para a gente estar na transformação digital, precisa IoT, inteligência artificial, que a gente falou um pouquinho dela, e analítico. Qual que é a grande diferença do IoT para aquela automação que a gente falava antes, né? Do CLP, com sensores e tudo mais. É que o IoT, o CLP ele te trazia o status, né? Ó, tá ligado, tá desligado, e tinha uma automação ali para fazer. O IoT, ele consegue analisar o problema e resolver o problema e te dar informação realmente. Você não tem que ficar cruzando. Ele traz informação. Isso tudo, por que eu comento isso? É onde o DSIM trabalha, né? O DSIM, eles são 4 níveis aí, isso é até a Gartner, né? Que é uma das consultorias que trabalham DSIM, porque também tem muita gente que fala para mim, Fábio, eu não preciso de DSIM porque eu tenho BMS. Eu tenho BMS aqui, eu já monitoro minha infraestrutura crítica com o meu BMS. Já ouvi isso algumas vezes. Exato. E aí, ok, o DSIM, o primeiro nível do DSIM é justamente você conectar todos os seus hardwares e sensores num software. Você ter o monitoramento. E aí você tem status, né? Você tem lá, tá ligada ao PS, tá desligada, tem algum alarme, né? Tem um consumo de energia ali. Você tem essas informações, realmente você tem. Só que se der um alarme, é meio que você fazer uma autópsia, né? Já morreu, vou ver do que morreu, mas já morreu, já tive um problema. Então, o segundo nível do DSIM é justamente você ter aquilo que a gente comentou um pouquinho atrás. Softwares proativos que entendem de infraestrutura crítica. Para conseguir verificar, por exemplo, que aquele tipo de, né, da UPS trabalhando naquela temperatura ou com aquele nível de carga, aquilo faz mal para aquele tipo de equipamento e pode proporcionar paradas inesperadas. O que o segundo nível do DSIM faz é justamente que você não tem um gestor de alarmes, que você consiga fazer um analítico preditivo, que você consiga traçar curvas de vida útil, que você saiba exatamente quando você tem que atuar na sua infraestrutura crítica, e aí pode ser de data center. A gente fala muito de data center por ser uma missão tão crítica, né? Mas isso passa em outros segmentos também. Então ele vai te trazer, da sua infraestrutura crítica tá tudo saudável e você não vai ter problema para os próximos 3 meses. Mas pode ser que as coisas mudem e isso tem que ser online. Então ele é proativo. Quando a gente vai para o terceiro nível, aí no primeiro nível dá para fazer com o BMS. No segundo nível já não dá. O BMS ele já não te traz esse tipo de informação. No terceiro nível, vamos voltar aqui só o primeiro e o segundo, muito voltado para a parte de manutenção. Parte de facilidade. Justamente para quê? Para que tudo esteja funcionando bem, toda a sua infra esteja funcionando bem. Quando a gente vai para o terceiro nível, a gente já vai falar mais com operação. O que é o terceiro nível? É buscar ociosidade no seu data center. Bacana. O que você tem de ocioso? Pode ser na sua refrigeração, pode ser no seu consumo de energia, pode ser na utilização do seu espaço ou nos dados. Então, hoje, tem grandes data centers que estão crescendo cada vez mais. E eles precisam ser lucrativos, eles precisam ser efetivos e eficientes, né? Então, a parte do terceiro nível é justamente buscar construir um digital twin do seu data center para que você possa fazer todas essas análises, inclusive as análises de risco. Do tipo, olha, se subir 2 graus a minha temperatura no meu data center, o que isso influencia? Se cair um disjuntor tal, o que isso me influencia? Quais as cargas que eu vou perder? Qual o item que é crítico? Então, ali é onde você vai trabalhar. O quarto nível é integrar esse DSIM, porque ele não pode ficar rodando no ambiente. Aí, integrar isso ao processo, às pessoas. Então, você consegue abrir ticket de serviço e tudo mais. Isso traz uma eficiência, melhora a PUE, traz
mais um produto de venda para um data center colocation, por exemplo, porque ele pode vender isso para o cliente dele, essa visibilidade toda, e melhorar a eficiência nos próprios dados. Fábio, você falou de Digital Twin. Queria pedir que você explicasse um pouco aí para quem está ouvindo nosso podcast o que é o Digital Twin, se isso tem alguma relação, por exemplo, com realidade aumentada, que eu já ouvi também várias vezes isso associado à manutenção. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Ah, excelente. Desculpa, a gente tem que ficar pondo aqui alguns termos, né? Tem que ter legenda embaixo. O Digital Twin é justamente você criar o seu ambiente físico num ambiente virtual. E a partir daí você consegue, né? Um pouco dos Vingadores, né? Lembra o Homem de Ferro, que ele andava em cima do projeto e conseguia colocar, né? Trazer aquela rosca e acoplar no motor e tudo mais. O Digital Twin da parte do data center é justamente isso. Você desenhar a sua sala, aí você consegue fazer estudos, né? De melhor refrigeração, estudo de melhor utilização de espaço, estudo de risco e tudo mais. Então esse é o Digital Twin. Realidade aumentada tem a ver porque ela vai trazer também uma expansão do seu ambiente físico, trazendo informações digitais, né? Então é como você mirar para um equipamento e o seu telefone ou o seu iPad coletar os dados que você tem porque você tem um DSIM ou porque você tem um software que está monitorando aqueles dados. Então a hora que você coloca num equipamento, né, que pode ser um painel, pode ser um rack. Hoje tem realidade aumentada até em pessoas, né? Que o médico hoje usa para... Se você tem alguns sensores no seu corpo, você consegue ver os sensores. E a gente usa muito isso. Tá ainda aumentando, mas também em data center para verificar o quanto que é o consumo do rack, quanto que está consumindo talvez por tomada, cada servidor. Então o cara pode fazer apenas com a realidade aumentada, trazer isso. Pessoal de manutenção para a parte elétrica, né? Então você consegue ver o consumo, você consegue verificar um ponto ou um alarme, alguma coisa, sem estar no ambiente, porque às vezes é um ambiente que é crítico para se acessar, então através de um espelho você consegue fazer isso, ou uma fotografia. Então isso está muito atrelado à digitalização, à facilidade que esse tipo de tecnologia traz. Muito bom. Eu tenho mais uma pergunta para você antes do Robert. Eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo a gente deve estar falando o seguinte: poxa, o Fábio está falando de um bando de coisa moderna, isso daí deve custar bilhões de dólares, né? E o meu data center, ou o meu prédio, a minha infraestrutura já tem 5, 8, 10 anos. Isso daí é para quando eu for construir o próximo, é para coisa nova. Então eu queria que você explicasse um pouco se tudo isso que você está falando, se todas essas tecnologias têm aplicação para data centers, para prédios, para infraestruturas que já estão construídos há algum tempo e que não tem nada disso. Dá para dar uma recalchutada, modernizada? Claro que sim, né? A gente não pode, né? Aquela coisa, né? O bom é inimigo do ótimo, sim, né? Então, óbvio que se você vai fazer um projeto novo, já faz pensando no futuro, já faz isso, né? De uma forma que te traga toda essa inteligência. Mas de forma alguma, esquece tudo que está feito, porque isso inviabiliza. E isso é uma das coisas também que a tecnologia te ajuda, né? Que você não inviabilize projetos, né? Porque quando a gente está falando de ociosidade, eficiência, e você ter o Digital Twin na mão, por exemplo, tem muitas vezes que você vai fazer uma ampliação e você não faz porque, se eu for fazer ampliação, aí eu vou ter que aumentar a minha fonte de energia, a minha refrigeração, além do espaço. E às vezes você tendo o Digital Twin, você poder fazer análise de risco, você sabe, eu posso aumentar aqui em 10, 20% sem mudar a minha refrigeração, porque eu estou bem aqui. Então eu consigo viabilizar o projeto. E a questão que a gente fala de utilizar isso para o brownfield, para as coisas construídas, é justamente porque todos os equipamentos, hoje a gente consegue trabalhar sensores para colocar nesses equipamentos que eles conectem, né, à rede e a gente consiga coletar dados. A partir dessa coleta de dados, a gente consegue fazer monitoramento, a gente consegue colocar inteligência e fazer toda essa análise preditiva e analítica. E isso, importante dizer, independente de fabricante, independente de qual seja a sua base instalada. Dá para se fazer isso, dá para se trabalhar, porque o mercado ele tem que ser flexível, tem que ser e ele precisa justamente que você tenha essa condição de melhorar ambientes que você já tem hoje feitos e instalados. Maravilha. Bacana. E aí, Robert? Passou no teste da resposta? Passou. A gente vai apertar mais um pouquinho agora. Vamos ver se vai aguentar até o final. Lembra que vocês têm que tratar bem o convidado.
Convidado que é de casa não é convidado. É o primeiro, hein, gente? Depois o pessoal não vai lá, vai tratar mal, vai parecer a bancada do Jornal Nacional, né? Não vou mais não. Exato. Não, mas é tranquilo. Você falou um pouquinho de ociosidade, falou um pouquinho de eficiência e a gente falou sobre o custo da tecnologia. Sim, eu vejo muito que o mercado ele tem uma visão que tecnologia é luxo. Então, The Sim é luxo. Realidade aumentada é luxo. E aí você está trazendo um pouquinho para a gente até essa questão da ociosidade, que tem condições de usar tecnologia para eu fazer mais com menos. Fala um pouquinho assim de resultados, ou às vezes de um case que vocês implementaram a tecnologia e conseguiram a operação, como a gente falou lá no início, o monitoramento, eu tiro uma pessoa que não precisa ir lá, eu trago esse dado já diretamente. Porque assim, muitas vezes a gente fala uma tecnologia, o cara já acha que é o novo Waze, é o novo, aquela coisa absurda. E é muito mais palpável e às vezes é muito mais assertivo para uma instalação pequena, média, grande, e vai ser proporcional a esse investimento e o resultado também vai ser proporcional a esse investimento. Não, excelente pergunta, Robert. E aí até aproveito para falar. Vamos colocar algumas coisas aqui em contexto, falando da eficiência que você mencionou e da ociosidade. A Schneider ela foi considerada a empresa mais sustentável do mundo no ano passado e a do Brasil. E a gente justamente não quer ficar sozinho nesse pódio. A gente quer levar parceiros e clientes justamente para essa corrida, porque a coisa tem que ser sustentável. Gente. A gente tem que pensar a longo prazo, né? E sustentabilidade está muito envolvido a questão de fazer bem para a empresa, para o cliente, para a sociedade. E a gente precisa ir por esse caminho. A Schneider, ela tem a grande toda a arquitetura que a gente trabalha, né, que a gente fala, é o EcoStruxure. Creio que vocês já devem ter ouvido falar. A gente tem um EcoStruxure para cada segmento, para cada domínio, né, seja de energia, de IT. E assim, o EcoStruxure, ele está aí justamente porque a gente acredita que ter energia renovável é necessário. Ter energia renovável faz um bem, a gente, né, trabalha isso. Mas a gente acredita mais ainda, se a gente for analisar a ociosidade em qualquer segmento, seja em infraestrutura, seja na indústria, seja em buildings, seja, enfim, no que você quiser. A eficiência disso normalmente não passa de 40% a 50%. O que isso quer dizer? E aí eu estou falando de consumo de energia e também de trabalho, né? De não ter paradas e tudo mais. O que isso quer dizer, gente? Vamos pensar, se a gente está falando de 50% de eficiência, ou seja, se a gente for mais efetivo, talvez a gente consiga dobrar a nossa capacidade de produção, e de qualquer coisa que seja, de utilização dos recursos, consumindo o mesmo que a gente faz hoje. Então, essa é a grande pegada que a gente trabalha dentro da Schneider, fazer mais com o mesmo. Obviamente, vamos fazer novas gerações? Com certeza. Mas a gente tem que ser mais eficiente. Isso é fundamental para qualquer empresa que se queira manter a longo prazo. Se você não for eficiente, você não vai ser competitivo e você vai deixar de sobreviver nesse mercado. Então, dentro disso, eu posso trazer um exemplo. Eu vou trazer um exemplo de uma ferramenta que a gente tem que chama Cooling Optimize, tá? Porque dentro de um data center, por exemplo, o grande vilão do consumo de energia e de desperdício, né, é justamente a parte de refrigeração, a parte de cooling. Obviamente que a gente tem cada vez mais equipamentos mais modernos, mais eficientes e tudo mais, né? Mas a gente também falou do brownfield. Pô, quantos que já não tem, né? Quantos que estão aí? Então, o Cooling Optimize, ele, através de um sensoriamento mais preciso e uma inteligência artificial dentro dele, ele começa a trabalhar o fluxo de ar dentro do data center. Porque o data center, quando você trabalha o cooling, você trabalha para o dia mais quente do ano com a máxima carga. Dos últimos 50 anos, o dia dia mais quente e a máxima carga. E o que normalmente o pessoal faz? Deixa isso lá por um tempo, né? Quando a gente faz um sensoriamento mais preciso, e a gente consegue fazer mapa de refrigeração, porque é o que ele faz justamente, ele vai ligando cada uma das máquinas e vai verificando, porque às vezes o fluxo de ar, ele esfria um pedacinho ali, mas ele esquenta tantos outros pedaços por causa da força daquele fluxo de ar e tudo mais, que ele acaba sendo
nocivo para aquele ambiente, que ele acaba sendo esquentando mais do que refrigerando. Então, o software ele faz todo esse mapeamento com vários cálculos de inteligência que não dá para fazer num BMS ou não dá para fazer pessoas mesmo fazendo isso, são muitos cálculos, que ele fala, opa, para esse tipo de quantidade de carga aqui, eu posso desligar duas máquinas, aí eu consigo trabalhar isso, ou posso reduzir, se ela tiver um variador de frequência, eu posso reduzir, né, o que eu estou gerando aqui para que a ventilação eu não precise sobrecarregar. O que isso faz? Se você analisar um gráfico, você tem a variação de carga e você sempre verifica que o seu consumo de energia da refrigeração está aqui em cima. Ele varia muito pouquinho. Está aqui embaixo, ele varia um pouquinho aqui. Ele está assim. A hora que você ligou o Cooling Optimize, como ele faz o mapeamento, é como se esse gráfico começasse a acompanhar a carga de TI que você tem. E aí, em cima disso, você traz. E aí, eu cito um caso aqui de um cliente nosso, que ele reduziu em 40%, tá? No cooling. No geral do data center chegou a 12% e ele teve um retorno de investimento de 10 meses. Na tecnologia. Então você se pagou. E aí, por que esse retorno mas fala, pô, só no consumo de energia? Consumo de energia. Se você utiliza menos as máquinas, essas máquinas duram mais. Menos manutenção. Então você aumenta a vida útil, diminui o seu CAPEX, melhora a eficiência dos seus equipamentos, menos manutenção. Então, tudo isso a gente consegue com um simples monitoramento e controle efetivo sendo mais sustentável. Então, o Cooling Optimize está dentro do EcoStruxure IT, que é a nossa solução para data centers, e que te traz esse benefício de análise de capacidade ociosa, um exemplo bem prático, que pode ser utilizado dentro de um data center, de um grande data center, mas mesmo dentro de algumas indústrias, grandes indústrias, que tem grandes data centers e tudo mais, você também consegue utilizar. Esse é um ponto importante também, falar de outros segmentos que eu acho que a gente precisa quando fala de TI. Até aproveitando a sua pergunta, né? O que acontece? Essa tal tecnologia, ela pode ser aplicada, entendo eu, em multisserviços, né? Ou multi-áreas, né? Uhum. Quais seriam essas áreas aí que a gente conseguiria aplicar tal tecnologia? Não somente exclusiva em data center, né? Uhum. Bom, excelente pergunta. E aí, vamos lá. Hoje, para mim, TI, né, e missão crítica, ela é igual, por isso até que eu dei o exemplo da energia elétrica, né? Ela é igual à energia elétrica. Se você vai criar um negócio seu, você vai ter lá uma entrada de energia, mas você vai pensar só em infraestrutura de TI, certo? Você vai pensar. Porque imagina assim, vamos falar de uma empresa de alimentos, bebidas. Sim. Né? Elas têm a parte de carregamento, de transporte e tudo mais. Para esse carregamento acontecer, você precisa que o software e o sistema esteja funcionando. Sim. Se esse sistema não funcionar ou parar de funcionar, quanto tempo demora para ele restabelecer? Não sei. 1 hora? 2? 1 hora. Quanto custa para aquela empresa 14, 15 carretas paradas no pátio até esse sistema? Então, muitas vezes o pessoal fala assim, Fábio, mas eu no meu negócio aqui não me importa, porque eu tenho uma UPSzinha aqui, ou minha missão é de 2 kVA, cara. Isso aqui custa nem R$800, R$900, isso aqui custa, cara. Eu vou monitorar isso aqui. Não, e aí é o ponto que eu sempre comento com eles. Não é o valor da UPS. É o valor do que vai te ocorrer, né? Do que você vai perder se essa UPS falhar. Então, quanto custa 15 carretas lá? Cara, me custa aí quase que 1 milhão. Sim. 15 carretas paradas. Pô, então... Cara, uma fábrica de chocolate. Pô, se essa máquina parar, eu tenho que jogar toda essa minha receita fora. Quanto que isso te custa? Exato. Né? Então, e aí a gente pode falar, se a gente for para hospitais também, né? Sim. Cara, outro dia eu fui num autolanche, e cheguei lá, vamos dar exemplo, como isso se aplica em tudo, né? Cheguei lá, parei o carro e tal, fui entrar para fazer, só tinha os totens, né? Só tinha aquele, não tem mais atendente, só tem os totens. Vi uma fila enorme, né? Falei, o pessoal não sabe fazer pedido, né? Tá aí a culpa do usuário, a gente sempre acha que a culpa é nossa. Aí eu falei assim, o pessoal não sabe fazer pedido, vou esperar. Só que eu vi que ninguém mexia na máquina. Aí eu falei assim, gente, não dá para fazer pedido? O sistema tá fora do ar. Então não dá para nem fazer o pedido no balcão e pagar em dinheiro. Não, porque a gente tem que registrar os pedidos para que o lanche saia.
Então o lanche lá fazendo e eles não podiam vender. E era hora do almoço. Cara, eu já tinha pouco tempo, porque eu tinha que sair dali para uma reunião. Então eu parei que eu falei, vou comer rápido, porque eu tenho que chegar. Eu não comi. E muita gente que estava lá começou a ir para outros lugares, começou a ir para concorrência. Então, se você pensar em um autolanche, num totem que parou de funcionar naquele momento, quantos almoços ele deixou de vender? Quanto que aquilo é crítico para ele? Ah, Fábio, mas eu tenho uma loja de roupa. Eu não preciso disso. Ok. Durante a pandemia, dando um exemplo de realidade aumentada, eu fui numa loja de roupa, inclusive para comprar esse paletó. Não tô estreando, mas é novo. E aí, eu fui para comprar esse paletó e chegando lá, durante a pandemia, a gente não podia provar a roupa. Sim. Não podia porque depois tinha que fazer toda a parte, né? Desinfetar a roupa e tudo mais, esterilizar. Beleza. Aí eu falei assim, pô, eu gostei desse, mas eu não sei se fica legal. Ela falou assim, não. Aí tinha realmente um plástico verde, assim, no provador. Você entrava e ela vinha com o iPad e te vestia na blusa. Te vestia. Eu vi que o tamanho estava legal e tal. Óbvio que não fica a mesma coisa, mas o mais importante, eu já sabia que eu gostava dessa cor, gostava desse tecido. E me caiu bem, cara, vou levar. A realidade aumentada ajudou a fazer uma venda, e aí eu, muito curioso, pô, o que você tem aqui? Não, eu tenho um servidorzinho aqui, onde está rodando esse software. Talvez se ela não tivesse o software da realidade aumentada para me vestir naquele momento, eu não comprasse. Eu não teria levado. Não teria levado. E isso eu estou dando um exemplo de uma loja física, mas imagina uma loja virtual que tem a realidade aumentada, que consegue te vestir de forma virtual, você na frente do seu computador e ela te vestir. Se esse sisteminha dela de e-commerce que ela está fazendo, que e-commerce é transformação digital, mas vai muito mais. A digitalização não vai só você passar o seu processo de compra para digital. Vai para você dar a experiência digital para o seu cliente. Então você tem muito e-commerce hoje que é digital realmente porque consegue te vestir com a roupa. Se esse sistema para de funcionar, qual que é o prejuízo para aquela loja de roupa? Então, quando a gente fala de TI, e eu venho do mundo industrial e de buildings, antes falava TI para mim, eu falava assim, não quero nem muito saber não, porque isso aí é de data center, né? Isso aí é do carinha lá da informática, lembra? Vocês sabem do tempo do carinha da informática? É isso mesmo. Cara, esses caras são fundamentais, a gente não vive mais sem TI, sem dados. Então, se você me falar, aqui no estúdio, a gente deu o exemplo, para eles aqui é fundamental que não acabe a energia, que tudo funcione bem, senão é prejuízo grande, né? E cliente insatisfeito. Cliente insatisfeito é um prejuízo enorme, porque a propaganda, ainda mais no mundo digital que você consegue classificar, e a gente nunca elogia, né? Você já parou para perceber? Se tudo correr bem aqui, a gente vai entrar, vai falar, legal, dá um joinha e tal. Mas se for mal, a gente gasta todas as energias. Total. Então, essa questão da experiência do seu cliente e essa continuidade é fundamental para tudo isso que a gente está dizendo. Por isso, essa análise de TI, você não pode mais jogar simplesmente para as pessoas de data center, a pessoa da carinha da informática. Não. Isso é um trabalho de todos e tem que ser muito bem planejado desde o projeto. Maravilha. Fábio, falamos bastante já de inteligência, tecnologia, realidade aumentada, de CIM, né, que você comentou, o DSIM. Tem dois assuntos que eu não podia deixar de te perguntar, que eu acho que seria muito esclarecedor para todo mundo que está participando desse podcast. O primeiro deles, eu queria que você explicasse um conceito. O que é a computação de borda, o Edge Computing? Porque a gente está falando bastante aqui de missão crítica, data center, mas muita gente deve estar se perguntando, beleza, e onde é que fica a nuvem nisso? O que é a computação de borda? E a outra pergunta, já para você responder casado, 5G. Você falou de latência agora há pouco. 5G é tudo isso mesmo que falam? Vai mudar tanto quanto a gente imagina ou não? É só um 4Gzinho melhorado? Bem, vamos por partes aqui. Computação de borda. A gente falou bastante aqui da questão de dados estarem sendo gerados em todos os lugares, né? Então, como eles estão sendo gerados em todos os lugares, muitas vezes, dá para ficar trabalhando na nuvem? Dá. Mas, o tempo que demora para você abrir, e se é alguma coisa que você precisa naquele momento, né? Então, essa infraestrutura de IT, que vai ser um servidor, que vai ser uma UPS, uma refrigeração assim, isso simples assim. Já é um edge, né? Uma computação de borda que a gente chama. É justamente aquela infraestrutura
crítica próximo de onde os dados estão sendo processados, né? Estão sendo gerados para serem processados. Então, você melhora a latência, você melhora a banda. Então, algumas coisas do seu negócio você pode continuar na nuvem, né? Que está tranquilo, não tem aquela necessidade de tanta velocidade, mas outras coisas não, precisam estar ali no Edge. Então, por exemplo, esse restaurante que eu fui, né? Esse fast food, ele tinha lá uma UPS, ele tinha uma borda, só que ele não estava monitorando isso, né? A loja que eu fui também tinha um Edge. Então, aqui onde nós estamos, tem um Edge. Então, todos os negócios hoje têm esse Edge de borda, que é essa infraestrutura, né? Próximo da onde os dados estão sendo gerados para processar, para ter maior latência e tudo mais. E aí, só para vocês terem uma ideia da importância do Edge, a gente fala que o data center vai crescer e realmente está crescendo, né? Mas o Edge, segundo a própria Gartner novamente, 75% dos dados que serão gerados até 2025 serão gerados no Edge. Caramba! Então, é muita coisa. Cara, é exponencial. Então, é um mercado que eu convido a todos botarem uma lupa em cima, porque vai crescer muito, muito. E aí, a gente... posso dar outro exemplo de Edge? Streams, né? Se você, na sua casa lá, a hora que você vai ver o Netflix, né? Netflix, você põe lá, cara, já começa, né? O Stranger Things, né? Na hora, assim, né, cara? Já começa com uma qualidade enorme. Se você pegar até pouco tempo atrás, por exemplo, a Globoplay, se você punha, eu gostava muito do Mestre dos Sabores, cara, começava o Mestre dos Sabores, né? O francês lá falando, tava meio quadriculado, daqui a pouco, melhorava. Justamente isso são ads que os streamings vão colocando para ficar próximo da região dos usuários, para que a hora que ele precise, já começa com uma boa experiência, né? Então, isso a gente está falando de... qualquer lugar que você for hoje, você vai ter um Edge. Qualquer negócio, você vai ter um Edge. Eu, em casa, eu tenho um NoBreak, tenho um servidor que eu guardo minhas coisas, eu tenho um Edge na minha casa, só, né? Então, assim, hoje é fundamental. E esse mercado cresce muito. Por isso, como ele está distribuído, ele traz um desafio muito grande para os gestores de TI, né? Porque antes eles estavam acostumados com um grande data center, aquele data center local e tal. Agora eles têm que cuidar desses ads também que estão espalhados. Aí entra a parte de monitoramento que a gente falou, né? A gente, por exemplo, na Schneider tem o IT Expert, que é justamente para esse ad distribuído, para monitorar todos esses. E aí você consegue, através do aplicativo, trazer todas essas informações, verificar isso, e tem os nossos parceiros para ajudar na gestão de todo esse Edge que está aí, para que eles não parem. Porque se você tem um Edge, tem que ter a mesma continuidade de serviço de um data center lá, Tier 2, Tier 3, ele tem que, não pode parar. Legal, então a gente teria, por exemplo, um data center grande, próximo de onde os dados estão sendo gerados, a gente teria um mini data center, que seria essa computação de borda. É mais ou menos isso. Exatamente. Legal. Exatamente. Falando rapidamente do 5G, não sou um expert, né? Aí já vai uma parte mais de telecom, mas falando do 5G dentro da parte de transformação digital. Gente, a gente está falando que tudo está conectado. E para a gente usar isso tudo, a gente precisa de velocidade. A gente precisa realmente que o meio que isso é levado, ele evolua e ele traga mais velocidades, consiga levar mais coisas, porque cada vez mais a tecnologia vai demandar, né? Hoje tudo está conectado, né? A máquina de lavar a louça, a TV e tal. Sim. Então A tudo geladeira. isso vai ser necessário. E na minha concepção não é bem mais que um 4G, ela é uma velocidade. A gente tem que se preparar para isso. Eu estou vendo que as nossas telcos, as nossas empresas de telecom estão investindo muito nisso. E o Brasil precisa investir para acompanhar a transformação digital, porque senão a gente fica para trás, a gente deixa de ser competitivo, e aí é lei protecionista para a gente conseguir vender alguma coisa, senão a gente não consegue ser competitivo. Está relacionado à produtividade também, né? Total. Aí a gente, até essa questão de latência é os dois tracinhos do WhatsApp, né? Aí ele viu, ele recebeu, ele não responde. É bem por aí mesmo. Aí todo mundo já fica agoniado com isso. Eu já fico agoniado com o Robert, que ele desabilitou o azulzinho lá quando lê, sabe? Isso. Demora a ler mesmo. Essa é uma nova cultura, né? Porque eu já ouvi falar antes, né? Quando a gente era na época da nossa faculdade, a gente fala assim, não confio
em quem não bebe, né? Hoje tem o pessoal que fala assim, eu não confio em quem não deixa mostrar se leu ou não leu. Então, as coisas vão evoluir. A digitalização tá até nisso. Mudou o conceito. Fabião, o pessoal aqui da nossa equipe técnica já tá levantando plaqueta ali, cara. O bate-papo tá bom, mas tá chegando no fim. Tá voando. Tá voando o tempo. Queria te fazer uma última pergunta, e aí até na sequência abrir também para ver se o Robert ou o Anderson tem alguma consideração final. Você é um profissional de destaque no mercado, numa empresa que foi eleita a mais eficiente do mundo e do Brasil, e tem mais de 20 anos de experiência. Para finalizar, o que você daria hoje de conselho para um gestor de FM que está assumindo um novo desafio, cuidando de um novo prédio, de um novo escritório, de novas instalações, ou para um gestor de TI que está cuidando de um data center? Quais são as tendências de futuro? No que você acredita? Quais são os elementos básicos que essas pessoas não podem se esquecer para conseguir manter uma estrutura com qualidade? Excelente pergunta. Isso e daí uma responsabilidade, né? Réplicas e tréplicas, você tem 2 minutos para a resposta. Vamos lá. Eu acho que tem algumas coisas assim que eu levo muito em consideração. A gente tem que pensar que toda mudança e transformação, a gente tem que trabalhar com elas ao nosso favor, né? E você, cada vez mais hoje, se você não ser humano, com as qualidades humanas, a gente tem que valorizar cada vez mais. Então, qualquer posição que você estiver, o que vai ser valorizado é justamente o que você não consegue automatizar. Contra essa automatização, essa transformação, é uma onda que a gente não vai conseguir lutar contra. Então, se você não investir nisso, né? Se você não confiar e não seguir isso, corre-se o risco de você ser ultrapassado muito rápido, né? E aí até cito o exemplo, quando eu comecei a jogar videogame, né? Eu chegava até a Mega Drive e tal, eu tinha que ir até o final, né? Para ganhar, né? E ia para a escola, pausava e falava para a mãe, falava, não vai despausar, porque... Aí comprei lá o PlayStation tinha um cartãozinho de memória, ele salvava a fase. Cara, até eu confiar naquele cartãozinho de memória, rapaz, eu passava uma fase, aí eu desligava para ver se voltava na mesma, até eu conseguir. Eu acho que a gente tá precisando fazer os testes, fazer os pilotos, começar a confiar na tecnologia para trazer os avanços que a gente precisa. Isso vai suprir pessoas, vai surgir muitas possibilidades também, muitas, e cada vez mais humanas. A gente vai ter cada vez mais que tomadas de decisões, cada vez mais de ser criativos, cada vez mais entender como tudo funciona e como tudo está correlacionado, uma visão mais ampla que a gente não consegue ter na parte de máquina. Então esse é o meu ponto. E outra, sejam resilientes, aprendam. Ninguém sabe a fórmula, né? Se tivesse a fórmula aqui, a gente nem estava aqui, né? A gente estava conosco. Mas não tem a fórmula. A fórmula hoje é ser rápido a fazer, aplicar, testar, não deu certo, muda e vai. Mas sejam resilientes e acreditem que a gente vai chegar. É uma receita, não tenho tanta experiência assim, mas é uma coisa do que eu levo. Experiência assim. E legal. A gente tem que estar aí. Legal. Disposto. E aí, Robert? Acho que foi legal, hein? Obrigado, viu, Fábio? Poxa. Prazer ter você com a gente aqui no primeiro, né? Estreando. Olha, eu vou dizer aqui que realmente foi um prazer, uma experiência super bacana. Vocês podem até pensar que eu falo isso em todo lugar que eu vou e eu falo mesmo. Mas, ó, aqui é verdade, cara. Aqui é de coração mesmo. Isso daí você não fala em todos não, também, isso não. Vai estar até gravado até agora, o ponto, né? Tá até gravado. Mas eu digo pra vocês, realmente foi uma experiência muito bacana. Que bom que vocês abriram para esse bate-papo. Fica aí à disposição para voltar mais vezes, para a gente conversar de outros assuntos. Aprendo muito quando estou aqui com vocês. Legal. Maravilha. Só tenho a agradecer, né, a participação do Fábio, poder contribuir, né, compartilhar suas experiências, né, compartilhar conhecimentos, enfim. Só tenho a agradecer a presença de todos, né? E muito feliz aí, principalmente por essa estreia, né? Então, sensacional. É isso. Muito bom. Fábio, obrigado. É a primeira vez que a gente se falou sobre essa ideia do podcast, você de imediato falou, eu topo. Eu quero ser o primeiro ainda, né? Então tá aqui, ó. Sou super a favor e, cara, acho que a gente tem que utilizar essa potência que a gente tem na mão hoje de comunicação, que está aberta a todos, para justamente
Hoje eu trouxe mais experiência, mas é super bom e é por isso que eu gosto de me conectar no LinkedIn, gosto de conectar com você. Porque tem muito conteúdo com cada um de nós. E a gente não tem mais aquele fluxo, o conhecimento vem daqui para cá. Não. Hoje está espalhado e quanto mais a gente compartilhar, melhor é. E estamos sempre aprendendo. E essa é a ideia desse podcast, compartilhar. Passar um pouco da experiência que cada um de nós tem aqui, passar um pouco da experiência de pessoas de renome de mercado. E a gente vai ficando por aqui, né? Queria agradecer a todos vocês que participaram aí do nosso podcast. Um sucesso nessa nossa primeira edição. Não se esqueça de seguir o nosso canal, de marcar lá o sininho das notificações para receber os próximos episódios. Pessoal, muito obrigado. Tchau, tchau.